Então, boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui. Eu me chamo Cristiane, para quem não me conhece, Cristiane Azevedo. Estou atualmente como diretora do Conleste, né, que é um consórcio público da região do Leste Fluminense. A nossa diretora-geral está aqui, depois vou pedir para ela dar uma palavrinha, que é a Marina Esteves, o nosso coordenador da Câmara Técnica também, que é o Abílio. E o motivo dessa live hoje, gente, é um pouco por conta de um projeto que a gente está lançando no Conleste, que chama Saúde Verde, e ele trata de cultivo e beneficiamento de plantas medicinais. Então, a gente, numa conversa assim, que eu encontrei o Rafael vai falar um pouco para a gente essa noite sobre a homeopatia, né, aplicada aos sistemas, aos agrossistemas, na verdade, e a gente pensou muito, eu e a Marina, de ser um módulo do nosso projeto Saúde Verde, que é o cultivo e beneficiamento dessas plantas medicinais. E aí a gente, numa conversa também, acabou descobrindo que esse movimento está muito forte. O Rafael vai falar um pouco também, acho que de um projeto que vem acontecendo, que é uma parceria do MDA com a Emater. Eu convidei a superintendência aqui do MDA do Rio de Janeiro para participar dessa live hoje, né, para a gente fortalecer cada vez mais. Eu sou homeopata, o Frederico, que também vai falar hoje aqui, é homeopata, e a gente vem muito pensando e construindo essa rede na intenção de fortalecer o uso da homeopatia na agricultura. Então, Marina, você está me ouvindo? Não sei se a Marina quer dar uma palavrinha pelo Conleste também. Marina, está aberto a tua fala, tá? Marina, está ouvindo a gente aí? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Sim. Então, boa noite a todos. Agradecer aí a presença de todo mundo que está aqui nesse horário para ouvir um pouco desse novo conhecimento, né? Que não é novo em tempo, mas é que muito pouca gente, né, usa como ferramenta mesmo na agricultura. A gente tem muito que trabalhar nesse sentido, e a Cris colocou uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão dessa live ser uma abertura para vocês entenderem um pouco como é que a gente pensa em montar o programa que é o Saúde Verde, né? Para os municípios do Conleste. Então, a homeopatia aplicada aos agroecossistemas faria parte de um dos módulos desse curso. Eu acho importante porque a gente tem visto, a gente vem trabalhando nessa temática das plantas medicinais já há bastante tempo, desde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fizemos dois eventos grandes com todas as farmácias vivas, depois com todos os órgãos que trabalham com políticas públicas nessa área, e a gente quer agora incrementar nesse território, que é o nosso território, né? O território onde a gente já atua como núcleo também da Redes Fito, da Fiocruz. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, uma possibilidade muito interessante de trabalho nessa área, nesse território, porque a gente tem muitos produtores, eu fiz um levantamento, grandes números, a gente tem 19 mil produtores no território, grande parte deles de agricultura familiar. Então, é um conhecimento e uma possibilidade de trabalho muito interessante, até por conta da transição agroecológica que a gente certamente precisa fazer, né? Então, assim, agradecer a todos que estão aqui, dizer que a gente está muito animado e que o Conleste está junto. É isso. Então, acho que eu vou começar a minha apresentação, né?
Então, uma boa noite a todas, a todos que estão nessa noite de terça-feira, querendo, enfim, ouvir um pouquinho sobre a aplicação de homeopatia nos agroecossistemas. Como a Cris falou, a Marina também colocou um pouco, a gente está numa conversa desde julho, não é uma coisa tão antiga, apesar de que nossa parceria é muito antiga, né, Cris? Nossas conversas sobre homeopatia, né? Você começou a fazer curso comigo em 2019, e lá se vão aí uns 6 anos, e eu acho que agora a coisa deu uma aquecida da gente tentar tocar projetos, né, com homeopatia aplicada à agroecologia no estado do Rio, né, principalmente aqui em parceria com a Conleste, mas não só, né. Então, essa live, ela surge dessas conversas nossas, né, minha, da Cris, do Fred, principalmente, de expandir, né, esse trabalho com homeopatia na agroecologia, pouco conhecido, como a Marina ainda falou, mas que já tem uma história, como eu vou falar um pouquinho aqui nessa apresentação. Tá? Mas antes de entrar na apresentação, eu queria só me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Então, meu nome é Rafael Jones Cipriano, eu sou natural da região serrana, do estado do Rio, de Nova Friburgo, e atualmente moro em Saquarema, na região dos Lagos, e eu sou formado, né, em Biologia e tenho mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Viçosa, e quando eu fui fazer minha graduação, né, há muito tempo atrás lá, eu tive contato com o trabalho da homeopatia da UFV, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje, e fiz 4 anos de formação em homeopatia aplicada, né, a pessoas, plantas, animais, ambientes, que é o que eu vou falar aqui um pouco hoje. E depois dessa formação, né, depois de algum tempo, eu comecei a atuar, não só como terapeuta homeopata. Eu não vou falar muito aqui sobre o uso da homeopatia na parte humana, né, que é uma área muito extensa, mas também no uso da homeopatia na agroecologia, né, animais, plantas, solos, água e ambientes. E desde 2017 eu tenho lecionado cursos pela Universidade Federal de Viçosa, até hoje em dia. Hoje em dia eu sou pesquisador colaborador em homeopatia pela UFV, e em 2020 a gente criou o Instituto de Homeopatia e Terapias Populares, que é onde a gente tem difundido esse trabalho também, aqui pelo estado do Rio, mas também em Espírito Santo, Minas e Rio Grande do Sul, né, com outros instrutores e instrutoras, como eu vou falar também um pouquinho hoje. A ideia dessa live, pessoal, assim, homeopatia na agroecologia é uma coisa muito extensa, tá? Então, para vocês terem noção, assim, nesses 8 anos que eu leciono o curso de homeopatia, eu formei mais ou menos umas 350 pessoas em cursos, tá? Entre principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também de forma online, né, desde a pandemia para cá. E esse curso regular meu, ele tem 3 anos de formação, são ao todo 30 módulos, né, de formação em homeopatia, para a gente ter uma formação extensa. Claro que esse curso ele tem uma abordagem para a parte humana muito forte, para formar terapeutas homeopatas, né? E aí eu não vou falar muito sobre isso, sobre a parte humana aqui hoje, vou focar na parte agrícola. Mas a gente vê todos esse trabalho que eu estou colocando aqui da parte agrícola, né, a gente vê, né, a gente trabalha nesse curso regular de homeopatia aplicada a pessoas, seres vivos, agricultura e ambiente, que é o nome do curso. Tá? Então, eu vou, só para me apresentar, né, claro que nesse meio tempo tem muita coisa, que eu vou falar um pouquinho na apresentação. Eu montei uma apresentaçãozinha assim, introdutória, para falar um pouco o que é homeopatia na agroecologia, um pouquinho do histórico, bem rapidamente, mas um pouquinho da nossa prática, das organizações que estão atuando no Brasil, e do que a gente tem realmente de coisas efetivas nessa área, e aí destaca-se especialmente
o trabalho da Universidade Federal de Viçosa da década de 90 para cá, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, quando a gente fala de homeopatia na agroecologia, tá? Nos agroecossistemas, a gente está falando de uso da homeopatia em plantas, animais, águas, solos e ambientes. Tá? Então, são praticamente 5 grandes temáticas que a gente está abordando. Porque quando a gente está falando do ambiente rural, a gente está buscando tratar não só as plantas, mas os animais, porque muitas pessoas vão ter animais de criação ou até domésticos, tá? Mas também as águas, tá? Tratamento de nascentes, tratamento de poços artesianos, e junto com as plantas a gente trabalha muito os solos, né? Os micro-organismos do solo, tá? E aí quando a gente entra nessa seara dos agroecossistemas, também a gente tem metodologias para tratar o sistema como um todo, tá? Que é o tratamento de ambientes com homeopatia, que tem metodologias próprias. Então, já que a gente está falando de homeopatia, tem que falar de onde que isso vem, né? Eu vou falar só de maneira bem sintética, tá? Então, a homeopatia é uma terapêutica criada pelo médico e químico alemão Samuel Hahnemann no final do século XVIII. Então, o ano oficial de criação da homeopatia, quando Hahnemann publica o artigo dele, é 1796. Então, a gente tem aí mais ou menos 230 anos de história da homeopatia. Então, a homeopatia é baseada em algumas leis básicas, especialmente a lei do semelhante. Eu não vou entrar com muita profundidade nisso, que não é o objetivo dessa explanação, mas baseado na lei do semelhante, ou seja, de que semelhante cura semelhante, ou seja, o que gera o adoecimento é o que cura o adoecimento. Lei da dose mínima, ou seja, para curar um adoecimento a gente utiliza doses diluídas e agitadas, tá? Que está dentro da ciência das ultradiluições, né? Se a gente jogar para a ciência do século XX e XXI. E da experimentação em ser sadio, que é a forma que a gente descobre o potencial curativo de homeopatias, seja em seres humanos, mas também em animais e plantas. Além disso, também tem a lei do remédio único, que é menos usado no contexto agrícola, por isso que eu não estou colocando ela aqui. Então, a homeopatia chega no Brasil em 1840 pelo médico francês Benoît Mir. Então, a gente tem uma história, né, no Brasil aí de mais de 180 anos de homeopatia. E a homeopatia começou a ser usada de maneira mais sistemática, tá, como insumo agrícola, a partir da década de 1920, então a gente tem mais ou menos 100 anos de uma história mais sistemática de uso da homeopatia em plantas, a partir de trabalhos desenvolvidos na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, com Lili e Eugene Kolisco, que vem da linha da antroposofia. Então, os estudos de Lili e Eugene Kolisco serviram de base para criar a agricultura biodinâmica, que é um braço da antroposofia que vem de Rudolf Steiner, que também usa compostos diluídos e agitados, tal qual a homeopatia. E, a partir desses estudos, né, os homeopatas, mundo afora, começaram a desenvolver trabalhos, tá, pesquisas e usos práticos, né, de homeopatia aplicado a plantas. Tá? O uso de homeopatia em animais, eu não estou dando um enfoque tão grande, mas é bem antigo. O Hahnemann já usava homeopatia nos animais. Ele tem trabalho publicado em 1815 de uso de homeopatia em animais. Então, a homeopatia em animais tem mais de 200 anos de história. Então, está aqui a imagem, por exemplo, de hortaliças tratadas com homeopatia, tá? Imagem mais recente. E falando sobre a homeopatia na agricultura no Brasil, ela é reconhecida como um bioinsumo agrícola aplicado às agriculturas ecológicas e orgânicas desde 1999, pela Instrução Normativa número 7 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAP. Então, a gente tem aí mais ou menos 26 anos de reconhecimento. E também ela está dentro da Lei dos Orgânicos, que é uma lei, a Lei 10.831, de 2003, que reconhece a homeopatia como insumo agrícola dentro de uma prática agroecológica e orgânica. Em 2003 também, tá,
a homeopatia ela foi reconhecida pela Unesco e pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social, com base, tá, numa visita de uma comissão da Unesco e Fundação Banco do Brasil às experiências com homeopatia na agricultura, feitas pela Universidade Federal de Viçosa desde a década de 90. Tá? Então, por exemplo, essa visita, ela pôde dar origem, por exemplo, à filmagem desse DVD duplo de homeopatia, né? Ensino e partilha de experiências no meio rural, que foi filmado em 2011, com apoio, né? Tá aqui a logozinha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, da Unesco, da Fundação Banco do Brasil, do CNPq, tá? De órgãos de pesquisa, de órgãos, enfim, nacionais e internacionais que respaldam esse uso da homeopatia como um bioinsumo agrícola. E a gente tem também o reconhecimento da atuação do homeopata não médico, que também transpõe, não só está relacionado com o uso da homeopatia nos contextos agroecológicos, animais, plantas, etc., mas também até na parte humana, reconhecimento do terapeuta homeopata não médico, a partir da Classificação Brasileira de Ocupações 3227, dígito 20. Na verdade, essa ocupação ela foi atualizada ano passado. Antes era 3221, dígito 25, do Ministério do Trabalho, que reconhece a atuação do homeopata não médico no Brasil. Então, a gente tem uma série de regulamentações que respalda, tá, o trabalho dos terapeutas homeopatas e da homeopatia na agricultura. Tá? E aí, falando da UFV, quando a gente fala da homeopatia na agroecologia, pessoal, a gente naturalmente vai ter que falar dos trabalhos da Universidade Federal de Viçosa, porque é uma das principais referências no Brasil e no mundo. Tá? Então, ela é pioneira, né, em uma série de pesquisas científicas, tá, dentro de programa de pós-graduação de fitotecnia, tal como de divulgação da homeopatia como uma ferramenta para os agricultores familiares, agroecológicos, orgânicos, etc. Tá? Então, isso passa-se principalmente pelo professor Casale e pela professora Fernanda. A gente vai ter a possibilidade de ver um pouquinho eles, porque ao final dessa exposição a gente vai mostrar um piloto do documentário Homeopatia Popular, diluindo soluções para dinamizar a vida, que a gente filmou com eles, e eles falando um pouquinho de homeopatia, tá? E filmado lá na UFV ano passado. Então, o Casale vem desde o início da década de 90, tá? Começando a trazer homeopatia dentro para a UFV, e principalmente a partir de 95 para frente, com a criação do Programa de Extensão e Divulgação das Plantas Medicinais da Homeopatia e da Produção de Alimentos Saudáveis, que a partir do ano de 99 começa também a abordar cursos com viés agrícola para animais, plantas, solos, água e ambiente, que a gente está falando nessa exposição. Mas a gente tem diversas pesquisas científicas sobre a ação de homeopatia em plantas, solos e águas. São mais de 30 trabalhos de mestrado e doutorado nesse tema. Eu vou mostrar, inclusive, imagens aqui que são extraídas, tá, de trabalhos de mestrado da UFV, e disciplinas de graduação e pós-graduação que são ministradas até hoje dentro da UFV. Tá? Então, a gente tem materiais, vários materiais, como vou mostrar no próximo slide, mas, por exemplo, aqui, homeopatia, planta, água e solo, que é uma revisão, tá, do uso da homeopatia em plantas, água e solos. Tá? Pessoal, quem está levantando a mão, eu vou primeiro fazer a exposição, depois a gente vai ter um espaço de diálogo. Então, quem tiver dúvida, anota, que depois a gente vai abrir para a gente poder conversar com mais calma. Tá? Então, atualmente, o professor Casale está mexendo no arquivo histórico desse trabalho com homeopatia na UFV, de uns anos para cá. Então, assim, hoje a gente sabe que os cursos de homeopatia desde a década de 90 formaram mais de 20 mil pessoas, tá, ao longo das últimas décadas, e em torno de 100 municípios atendidos diretamente, ou seja, 100 municípios que ocorreram cursos
tirando os municípios que indiretamente foram atingidos, no raio desses municípios. Então, a gente, né, provavelmente, esse número vai girar em torno de 500 a 700 ou até 1.000 municípios atendidos por esses cursos. Tá? Isso aí é uma estimativa, tá, que eu estou fazendo. E, atualmente, tá, então, além do trabalho científico, além do trabalho de ensino da homeopatia e de extensão, a gente também tem hoje em dia o projeto atual de pesquisa, que é a Homeopatia Tecnologia Social das Famílias Agrícolas e Ambientes, formação de agricultores, transição agroecológica e contribuições à educação do campo, que está sendo coordenada pela professora Fernanda, que hoje em dia coordena esse trabalho na UFV, e que ano passado, né, do ano passado para esse ano, a gente teve uma parceria com a Fiocruz e com um deputado com um mandato Juntos para Servir, de Minas Gerais, que foram formadas 17 turmas de cursos de plantas medicinais e homeopatia aplicada à agroecologia em Minas Gerais, atendendo mais ou menos 500 pessoas formadas, tá, para todo quanto é canto de Minas Gerais. Então, esse trabalho está ativo, esse trabalho é antigo, continua ativo, tá, até hoje em dia. E, além dos cursos, pessoal, a gente tem também os encontros e as cartilhas, tá, que o professor Casale, desde a década de 90, começou a imprimir e distribuir gratuitamente, Brasil afora, contribuindo para a difusão da homeopatia. Então, por exemplo, algumas cartilhas, homeopatia no saneamento rural. Então, eu estou até com elas aqui em mãos. Tem essa aqui, ó. Homeopatia, essa aqui é uma impressão mais em preto e branco da mesma cartilha. Homeopatia no saneamento rural. Homeopatia na agropecuária. Caderno de horta orgânica familiar com homeopatia. Está aqui, ó, na minha mão também. O caderno de homeopatia que foi feito por agricultores da região da Zona da Mata de Minas, da região do Caparaó, que historicamente utilizam muito homeopatia na agricultura. Tá? Então, está aqui, esse é o caderno principal, para mim o mais importante. Por exemplo, cuidado dos animais, homeopatia no cuidado dos animais, essa é uma cartilhazinha só sobre cuidado dos animais, dentre outros, tá? Dentre outros. E a gente tem os encontros de homeopatia que têm sido organizados desde a década de 90, tá? E são muitos, pessoal. Eu coloquei aqui embaixo, nesse arquivo histórico que o Casale está mexendo, eles levantaram que são 550 edições de encontros de homeopatia desde a década de 90, Brasil afora, atendendo 241 municípios de 20 estados brasileiros e formando nesses encontros mais ou menos 60 mil pessoas, tá? Então, para vocês terem noção da amplitude desse trabalho, não só dos encontros, mas também das cartilhas. Então, aqui eu coloquei alguns encontros, assim, por exemplo, Seminário Brasileiro de Homeopatia na Agropecuária Agroecológica, que aconteceu no Recife, esse aqui de baixo. Esse aqui que a gente organizou em Lumiar, na época que eu morava aqui na região serrana do Rio, que foi o 51º Encontro de Homeopatia na Agricultura Familiar Orgânica, primeiro Encontro de Homeopatia Popular da região serrana e dos Lagos, por exemplo, o 48º Encontro de Homeopatia na Agricultura Familiar Saudável, que aconteceu em Araçuaí, na região do Jequitinhonha, em 2017. E por aí vai, são muitos encontros. Tá? Então, o uso da homeopatia na agroecologia, tá? Ela vem, claro que vem um pouco da ciência, mas ela vem muito mais da etnociência, ou seja, dos agricultores e agricultoras fazendo, experimentando, ou seja, formando em cursos, tendo contato com o conhecimento da homeopatia, botando em prática, criando conhecimentos e sistematizando esses conhecimentos e passando esses conhecimentos, seja através das cartilhas, seja no boca a boca, tá? Então, muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje em dia são de experiências práticas de agricultores e agricultoras. Essa cartilha que eu mostrei, que é a principal, que o Casale imprime, isso foi criado pelas famílias agricultoras da região do Caparaó, em Minas Gerais, uma série de experiências que eles têm com a homeopatia na agroecologia. Tá? Então, essa visita da Unesco e da Fundação Banco do Brasil em Viçosa, essa frase aqui, essa passagem aqui, é uma
é uma coisa que eles comprovaram, tá? Isso aí vem desse documento do reconhecimento de homeopatia como tecnologia social. Ou seja, a homeopatia é um método com resultado comprovado que auxilia no uso racional e ecológico da terra em relação à produção de alimentos saudáveis, criação animal, tratamento de águas e esgotos, respeitando a biodiversidade e dispensando o uso de agrotóxicos no meio rural. Promove a saúde de animais, plantas, solos, águas e seres humanos, porque as pessoas aprendem a se tratar também. Por quê? Porque não adianta a gente tratar os sistemas agrícolas adoecidos sem tratar as pessoas adoecidas. Então, a gente encara que as pessoas fazem parte dos sistemas agrícolas e elas também têm que estar em equilíbrio. E a homeopatia é uma ferramenta fantástica, né, com mais de 200 anos de uso para tratamento de questões psicológicas e físicas, tá, dos seres humanos. Aqui embaixo eu estou colocando algumas imagens aqui em anexo, por exemplo, ó, tratamento de morangos no assentamento Filhos de Sepé, no Rio Grande do Sul. Isso aqui são fotos que eu peguei com a Fernanda, que é instrutora de curso no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o Amauri, que faz parte do Instituto de Homeopatia, está aplicando homeopatia na lavoura de café dele, maravilhosa, tá? Café agroecológico, tratado só com homeopatia, tá? Então, ele está numa região, que é a região de Espera Feliz, que tem muitas experiências de uso de homeopatia na agricultura. E a gente vê a importância de investimentos públicos em tecnologias comprovadamente eficazes. Pessoal, mas além de eficazes, hoje em dia a gente está vivendo um drama na humanidade, que é o desequilíbrio ecológico, ambiental. Então, coisas que são o quê? Ecológicas e sustentáveis, e que são reconhecidas, não só cientificamente, mas por regulamentações nacionais e internacionais. Tá? Então, quando a gente fala de homeopatia na agricultura, a gente já tem um conhecimento acumulado, a gente já tem pesquisas científicas. Aí ainda vai ficar mais claro ao longo da apresentação aqui outros aspectos. Então, algumas vantagens do uso da homeopatia na agricultura, como eu falei, caráter ecológico, estabelece o equilíbrio, tá, dos sistemas, estimula a vitalidade, a resiliência e defesa natural das plantas, solos e animais. Tá? Então, trabalha muito em cima da vitalidade, ou seja, da resiliência e da resistência de plantas e animais e sistemas vivos aos desequilíbrios, ou seja, esses seres, eles desequilibram menos, adoecem menos. Auxilia na prevenção e controle de doenças e insetos. Então, a homeopatia atua muito na prevenção. Tá? Então, a gente atua muito de forma preventiva. A homeopatia é essencialmente uma técnica preventiva de adoecimentos, não só na agricultura, como também em seres humanos. Tecnologia limpa, livre de toxicidade, não deixa resíduos nos produtos de origem animal e vegetal. Muito usada para desintoxicar solos e plantas e também animais, tá? Contaminados por agrotóxicos e águas também intoxicadas com resíduos químicos. E, além disso, a homeopatia contribui para a manutenção a longo prazo dos recursos naturais da produtividade agrícola. Aqui, ó, imagens. Essa aqui é um aras em Rio das Ostras, na região dos Lagos, em que isso foi estudante meu, está aqui o Júnior, o Valdir, que começou a tratar o aras dele inteiro com homeopatia, desde a nascente, a capineira, os cavalos. Está aqui os cavalos antes e depois da homeopatia. E destaca-se, ele, logo que ele começou o curso comigo, ele falou: Rafael, hoje com homeopatia eu economizo por volta de 4 a 5 mil reais por mês com homeopatia. Eu tenho os animais mais saudáveis, eles estão mais fortes, como está aqui na imagem, e eu economizo, tá? Em relação ao tratamento convencional. Está aqui, ó, a plantação de tomate tratado com homeopatia em Vieiras, em Minas Gerais, pelo Paulo Laviola, que é um agricultor que trabalha há décadas com homeopatia. E a gente tem, pessoal, instituições e associações que trabalham com homeopatia. Claro que eu vou dar um enfoque na organização que a gente trabalha, que é o Instituto de Homeopatia e Terapias Populares, o ITEPO. Então, a gente está desde 2020 com o ITEPO, e a gente leciona cursos de homeopatia aplicada a pessoas, seres vivos, agricultura em ambientes, com centenas de pessoas formadas, tá? Especialmente no estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, e também de forma online, na educação à distância.
Então, esse trabalho em Minas está sendo desenvolvido pelo Amaury, como eu mostrei na imagem agora há pouco, principalmente na região da Zona da Mata, em Espera Feliz, mas também já formou muita gente em Espírito Santo. A Lívia, a Caterine e o Saboia, que trabalham na região metropolitana de BH. Eu e o Fred, que estamos aqui na live, né, no Rio de Janeiro, e a Fernanda no Rio Grande do Sul. Tá? E a gente está com um projeto desde o ano passado do documentário Homeopatia Popular, diluindo soluções para dinamizar a vida, que a gente filmou o piloto ano passado desse documentário, a gente vai mostrar para vocês depois da apresentação. E a gente está no processo agora de tentar correr atrás de editais e verbas para filmar o documentário final, de registrar realmente essas experiências de homeopatia popular, de homeopatia na agricultura, da Brasil afora. A gente tem muita experiência, tá? E infelizmente pouca gente conhece. E atualmente, assim, a gente está numa parceria que, na verdade, é um projeto que a gente está desde o ano passado costurando, da UFV, em parceria com o MDA, na verdade, com a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma verba de bioinsumos agrícolas, que está sendo investido na Universidade Federal de Viçosa para tocar 5 turmas de curso de homeopatia, 2 no Rio, uma no Rio Grande do Sul, em Minas, em parceria com a Emater, com associações, movimentos sociais. Vai ser um curso que provavelmente vai acontecer ano que vem, a gente está nos trâmites finais, mas a gente está com fé que isso vai fluir nos próximos meses aí, está esperando uma liberação da verba para começar esse projeto para o ano que vem, um curso de 10 módulos de homeopatia na agroecologia. A gente tem uma experiência antiga, além dessa da UFV que eu destaquei, tem a experiência da EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, que tem um laboratório de homeopatia e saúde vegetal, que foi criado, né, desde 2011, mas essa experiência já tem mais tempo, é coordenado pelo Pedro Boff, que tem pesquisas, formações e acompanhamento técnico de homeopatia na agropecuária para famílias agricultoras em Santa Catarina. Eu não sei o número ao certo, mas eu acho que algumas milhares de pessoas, tá, que já tiveram a possibilidade de ter acesso a esse conhecimento pelo trabalho da EPAGRE, que é um trabalho antigo, tal como é da UFV. Ano passado foi criada a Associação Brasileira de Homeopatia na Agricultura e Meio Ambiente, tá, a ABAMA, que é um órgão novo, tá, que está juntando professores, pesquisadores, extensionistas, homeopatas populares, etc., né, homeopatas de forma geral, que trabalham com homeopatia. Então, organizando encontros, por exemplo, a primeira Conferência Internacional de Homeopatia na Agricultura e Meio Ambiente, que aconteceu no final de 2023, e juntou gente do mundo inteiro, se não me engano, de todos os continentes. Teve palestra de gente da Europa, teve gente da Austrália, teve gente dos Estados Unidos, de Cuba, enfim, de vários países que estão trabalhando com homeopatia na agricultura. E, com certeza, nessa exposição, eu posso falar para vocês que a experiência mais robusta é a do Brasil. Assim, eu acho que nessa conferência ficou muito claro que o trabalho da UFV, da EPAGRE, não tem paralelo no mundo, né? Então, eu acho que eles estão aprendendo com a gente, o pessoal lá fora, sobre essa questão da homeopatia na agricultura, né? Mas a gente tem pesquisas na Universidade de Oxford com homeopatia, teve palestras de um professor que está estudando homeopatia na Universidade de Oxford, teoria da memória da água, que é a teoria científica que respalda a homeopatia, que vem das pesquisas de Luc Montagnier, Nobel de Medicina, né, que estudou isso. Ele faleceu tem uns 3 anos, mas passou o final da vida dele, aí, mais de década, estudando essa teoria que comprova cientificamente o fenômeno homeopático. Pessoal, muitas das coisas que eu vou falar aqui, vocês não vão ver na grande mídia, isso aqui é uma grande bolha. Eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo que a homeopatia na agricultura é pouco falada, tá? Isso tem a ver com interesses lucrativos, interesses de empresas, mas é uma técnica já que tem um respaldo científico, tá? E respaldo de uso prático pelos agricultores e agricultoras. A gente também tem a experiência, por exemplo, da Universidade Estadual de Maringá, da UEM,
com o professor Carlos Bonato, que tem um laboratório de homeopatia vegetal, tem pesquisas nessa área lá também. Então, trabalha com pesquisa e ensino em homeopatia, tem cursos também de extensão, e tem outras experiências, tá? Brasil afora. Tem a Universidade Federal da Fronteira Sul, que oferece curso de homeopatia, tem experiências em institutos federais, associações de agricultores, mas meu interesse também é ficar falando de tudo aqui, tá? Então, a homeopatia, pessoal, ela atua. E quando eu estou falando, essas coisas que eu estou trazendo aqui são coisas que algumas coisas são comprovadas cientificamente, por pesquisas, inclusive da UFV, outras por experiências práticas de agricultores e agricultoras, tá? Então, em animais e plantas, elas atuam na bioquímica, na estrutura, tá? Dos seres vivos ali, no equilíbrio e na vitalidade. Interfere no metabolismo, inclusive uma parte das pesquisas da Universidade Federal de Viçosa parte do estudo do metabolismo secundário, inclusive de plantas medicinais, já que a gente está falando aqui do programa Farmácias Vivas, pesquisas científicas que mostram uma alteração nos metabólicos secundários das plantas expostas a tratamentos homeopáticos. Na germinação, várias pesquisas, tanto trabalhando para estimular a germinação, como para estender a germinação, para auxiliar no armazenamento de sementes, no crescimento de plantas, tá? E animais, trabalha na reprodução, acima de tudo, na defesa, resistência a doenças e pragas e na desintoxicação das plantas, tá? Aí a gente fala principalmente em relação aos agrotóxicos e em relação aos animais, ao excesso de medicamentos alopáticos e de má alimentação, né? Que intoxica também os animais. As homeopatias agem no solo, e a gente tem as pesquisas científicas da Universidade Federal de Viçosa mostrando uma alteração na atividade microbiana do solo, acima de tudo, tá? Então, vai ter um efeito nas raízes e nas micorrizas, na estrutura do solo. Por exemplo, eu estava dando aula semana passada, uma agricultora falou, Rafael, eu aplico sulfuro e melhora muito a estrutura do solo, o solo fica mais solto, mais poroso, tá? Nos nutrientes, na disponibilização dos macro e micronutrientes do solo para as plantas, na decomposição da matéria orgânica, né, que é feita pelos micro-organismos, além da desintoxicação, equilíbrio e vitalidade dos solos. Na água, também, assim, a gente tem uma série de 8 a 9 volumes de livretinhos produzidos pela Universidade Federal de Viçosa só com o uso de homeopatia em água, que vê uma diferença na estrutura da água, tá? Porque a água se organiza em cachos de água. Então, isso é detectado por pesquisas não só da Universidade Federal de Viçosa, mas especialmente outras, mundo afora. No pH, alteração no pH, nos nutrientes, no oxigênio dissolvido, na turbidez da água, na condutividade elétrica, auxilia na desintoxicação também. E a gente vê no meio rural muito uso de homeopatia em poços, nascentes, aumentando não só, trabalhando não só a qualidade, melhorando a qualidade da água, como até a quantidade de água, tá? Em tanques, por exemplo, de peixes, a gente tem vários trabalhos, lagos, rios, etc. Tá? E a gente tem, por exemplo, pesquisas científicas da Universidade Federal de Viçosa que mostram o efeito no campo sutil das plantas, que é a técnica de bioeletrografia. Então, por exemplo, aqui é o trabalho de Paulo Roberto Bruno, de 2007, a gente está falando de um trabalho de mais de 20 anos, quase 20 anos, né? De uso de arnica montana e cânfora, né, homeopatizada. Aqui é o tratamento controle em cima, né? Então, aqui em cima o tratamento controle. Aqui 5 minutos após exposição, 10 minutos e 15 minutos após... na verdade, a exposição 5 minutos depois, 10 minutos e 15 em relação à aplicação de homeopatia, né? Então, no tratamento que aplicou homeopatia, a arnica montana na CH5, olha a diferença no campo eletromagnético da planta. E olha na arnica montana em CH12. Isso aqui deu uma diferença estatística, tá? Relevante, não só visualmente diferente, mas estatisticamente diferente, comprovando a atuação da homeopatia em relação ao tratamento controle. E em relação a cânfora também, um efeito muito parecido na alteração do campo eletromagnético da planta, tá? Então, por exemplo, cânfora CH12, 5 minutos depois da aplicação da homeopatia, 10 e 15 minutos depois. Então, a gente tem um respaldo científico não só
das questões mais concretas, né? Mas também do campo sutil, da força vital da planta, da vitalidade. Quando a gente está trabalhando com homeopatia, a gente está trabalhando em cima de vitalidade da planta. E aí a gente está no século XXI. A gente está no momento em que o que mais se fala, tá, na ciência, nas terapias, é de energia. Tá? E essa revolução vem desde da física quântica, que tem mais de 100 anos. De lá para cá, a nossa percepção sobre saúde, doença e cura mudou. Né? Então, é bom a gente avaliar o efeito no campo sutil. Então, falando sobre um pouquinho a diferença da homeopatia em relação à alopatia e agrotóxicos, tá? Eu vou falar rapidamente, pessoal, não quero me estender muito não, porque eu já falei bastante, tá? Mas assim, eu não vou entrar nas minúcias, mas as diferenças a homeopatia é baseada na lei dos semelhantes, a alopatia na lei dos contrários. Não vou entrar na grande diferença disso aqui nessa exposição, mas é uma diferença básica. Tá? Então, a homeopatia usa substâncias vegetais, animais e minerais dinamizadas, ou seja, diluídas e agitadas. No campo da alopatia e dos agrotóxicos, que está baseado no mesmo paradigma, tá? Que usa o quê? Substâncias químicas altamente concentradas, sejam remédios químicos, seja agrotóxicos. A homeopatia é uma medicina vitalista e energética, e a alopatia e os agrotóxicos materialista e mecanicista. Tá? A homeopatia busca equilibrar o todo, não só do agroecossistema, mas também dos organismos. E agrotóxicos, a alopatia busca suprimir, combater sintomas isolados, gerando muitas vezes o quê? Efeitos colaterais que intoxicam, uma coisa que a homeopatia não gera, porque é uma tecnologia limpa, que não deixa resíduo. Tá? Então, a homeopatia é um tratamento integral e holístico, alopatia, agrotóxicos, local e fragmentado. E, acima de tudo, é isso aqui, pessoal. A homeopatia é barata e replicável, reconhecida como tecnologia social pela Unesco, enquanto os agrotóxicos cara e gera, acima de tudo, lucro. Tá? O objetivo do uso dessa medicina, tanto na parte de animais e seres humanos, quanto na agricultura, é o lucro. Você vê que são grandes empresas que lucram bilhões por ano e só intoxicam e geram cada vez mais problemas, porque esse método agride o mecanismo de defesa natural dos sistemas vivos. E a homeopatia fortalece esse mecanismo de defesa natural. Então, em diversas propriedades rurais, os preparados homeopáticos dispensaram os agrotóxicos, sendo um instrumento de libertação. Porque é muito efetivo na transição de uma agricultura convencional para uma agricultura ecológica e orgânica. Favorece mudança nos padrões comportamentais dos organismos vivos e acelera e potencializa os processos de recuperação de ambientes degradados, descontaminação e equilíbrio de águas e solos, e fortalecimento e cura de plantas e animais enfraquecidos. E, além de tudo, uma coisa que tem que se destacar, que a produção do bioinsumo homeopático muitos são feitos na propriedade rural, principalmente os nosódios, que são as homeopatias feitas das próprias doenças. Então, isso gera uma autonomia e redução de gastos, o que, no final das contas, vai gerar aumento do lucro e da renda. Você vai ver vários agricultores homeopatas, pecuaristas, pessoas que trabalham com a criação animal, falando que ganha mais dinheiro, trabalha menos, tá? Com a homeopatia, e não tem problema das intoxicações com o uso dos agrotóxicos. Então, são inúmeros os relatos dos benefícios com o uso da homeopatia pelos agricultores, produtores rurais. Cada produtor produz sua tecnologia depois de estudar a homeopatia. Aqui, por exemplo, uma vaca com bicheira. Olha o tamanho da bicheira com essa vaca antes e depois do tratamento com homeopatia. Isso aqui também é do Paulo Laviola de Vieiras. Está aqui, né, tomates produzidos com homeopatia, tá, no Rio Grande do Sul. Alguns relatos de agricultores, tá, que usam homeopatia. O ambiente está... Paulo Estevão Batista de Paula Cândido, Minas Gerais. O ambiente está melhor. Aumentou os pássaros, anu, gaviões e pássaros pequenos, comendo todos juntos, sem um agredir o outro. Aumentou os tatus, diversificou as plantas espontâneas, colho sem gastar nada e sem gastar tempo. Antes, a renda era buscada quase toda trabalhando fora da propriedade.
Primo Dalmásio, de Nova Venécia, no Espírito Santo. Acho, para mim, a homeopatia é uma das alternativas mais certas para o futuro da vida toda equilibrada da propriedade. Por isso, temos que tratar a propriedade como um organismo vivo que faz parte de nossas vidas. Clemente de Oliveira Coelho, de Barra de São Francisco, Espírito Santo. A meu ver, aprendi que qualidade de vida sem homeopatia, floral, fitoterápicos e alimentação mais correta não existe. O resto mantém o doente. Marilene Amâncio Dutra, de Manhuaçu, Minas Gerais. O proprietário tomando homeopatia passa a ter tranquilidade e não precisa agredir a natureza com agrotóxicos. E Patrick Miranda Cardoso, de Tombos, Minas Gerais. Com a homeopatia, consegui fazer o controle geral em toda a propriedade, tendo a oportunidade também de trabalhar com a prevenção de adoecimentos. Então, qual que é o objetivo dessa apresentação, pessoal? Como a Cris falou no início, tá, na apresentação, o objetivo dessa apresentação é apresentar para vocês, todos que estão aqui, mas isso surge de uma conversa de tocar projetos de homeopatia na agricultura no estado do Rio de Janeiro, tá? E apresentar para os agricultores ecológicos e orgânicos, organizações, as prefeituras do estado do Rio, tá? A importância da homeopatia como um bioinsumo agrícola, barato, popular, sustentável, ecológico, e eu marquei aqui eficaz, tá? Quando eu estou falando de homeopatia, eu não estou falando de uma coisa assim, vamos lá aplicar homeopatia na agricultura, não, estou falando de uma coisa que é reconhecida como bioinsumo agrícola, que é comprovado cientificamente e que tem uma estimativa, eu estou pegando uma estimativa aqui, que é da apresentação do Pedro Boff, que ele fez recentemente, lá da Epagre. Ele falou na palestra dele que ele estima-se que 200 mil famílias agricultoras já tiveram contato com conhecimento da homeopatia no Brasil. Tá? Ele acha que isso em torno de 5%. Não que usam, tá? Mas que já tiveram contato. É uma estimativa bem aberta, não tem nenhuma comprovação disso. Mas principalmente pelo trabalho da Universidade Federal de Viçosa. Então, é uma técnica que não deixa resíduo nos produtos e, como eu falei já várias vezes, aumenta a renda. Então, o objetivo de desenvolver formações de homeopatia para agricultores ecológicos e orgânicos para ensinar seu uso em animais, plantas, solos, água e ambientes. Esse é o objetivo dessa apresentação. Então, no curso de homeopatia, está aqui, ó, mais uma imagem de uma vaca tratada com homeopatia antes e depois do uso, o olho da vaca antes e depois do uso da homeopatia. Então, assim, a gente trabalha, pessoal, o curso de homeopatia que a gente leciona, a gente trabalha muita coisa, tá? Então, alguns conteúdos que a gente trabalha, visão sistêmica, saúde e agricultura ecológica, saúde, doença e cura em animais, plantas, solos, água e ambiente, sobre um lógico homeopática, histórico e princípios da homeopatia, modo de preparo das homeopatias no meio rural, porque a gente ensina os agricultores a prepararem suas próprias homeopatias. Então, isso que dá autonomia, por isso que a homeopatia é reconhecida como tecnologia social pela Unesco, principalmente por isso. Como iniciar e acompanhar um tratamento homeopático. Então, tratamento homeopático de animais, plantas, solos, água e ambiente, ou seja, como fazer o tratamento. Quais são as principais homeopatias que a gente vai usar? E aí são centenas, tá, pessoal? A gente tem muitas homeopatias. Prevenção, desintoxicação e saneamento rural com homeopatia, ou seja, essa questão do tratamento para desintoxicar e para tratar as águas com homeopatia. E como utilizar a homeopatia como uma tecnologia social para a transição agroecológica. Tá? Aqui, pessoal, o que acontece? Eu estou fazendo uma exposição bem aberta para a gente poder dialogar com os possíveis parceiros de fazer oficinas, cursos, tá? Com homeopatia na agricultura. Então, assim, a gente consegue trabalhar a homeopatia em um dia, consegue. Claro que é mais limitado. A gente consegue ensinar a fazer um nosódio, a gente consegue ensinar a fazer homeopatia, o que é homeopatia e como usar, tá? Então, a gente pode fazer desde oficinas curtas, por exemplo, de 1 a 4 dias, a um curso médio, que aí já dá para a gente trabalhar bastante coisa, 6 módulos, por exemplo, ou um curso completo, que, por exemplo, que a gente está costurando aí com a MDA e a Emater para o ano que vem, né, que é um curso de 10 módulos, a exemplo do que foi lecionado em Minas Gerais, do ano passado para cá, nessas 17 turmas que eu comentei. Então, dentro do programa Farmácias Vivas, né, que foi a conversa com a Cris,
a gente está pensando aí mas eu acho que 2 dias de formação, né, Cris, para ensinar e tratar as plantas medicinais com homeopatia, ou seja, fazer o tratamento das plantas e solos com homeopatia. E aí destaca-se que algumas pesquisas da Universidade Federal de Viçosa, inclusive, são feitas com plantas medicinais e comprovam um incremento no metabolismo secundário da planta. Tá? Os compostos medicinais das plantas são metabólitos secundários. A gente tem pesquisas com homeopatia científica mostrando que isso aumenta os metabólitos secundários das plantas, ou gera alterações, né? E também para fazer as homeopatias a partir das plantas medicinais, tanto para tratar a agricultura, os solos, como para tratar os próprios seres humanos. Tá? Então, tem um objetivo duplo dentro dessas oficinas. E a gente usa muito a homeopatia feita de planta medicinal brasileira. A gente tem, dentro da matéria médica homeopática convencional, né, das indicações terapêuticas, mas também a gente faz muitas experiências novas, tá? Com plantas que nunca foram estudadas. E também, assim, essa exposição ela tem por objetivo entrar em diálogo, né, com agricultores ecológicos e orgânicos, não só do estado do Rio, tá, pessoal? Porque eu acho que tem gente de tudo quanto é canto aqui nessa live. Mas, a princípio, surgiu uma conversa na ABIO, que é a Associação dos Agricultores Biológicos do estado do Rio, e do Senar, tá? Para tocar cursos de homeopatia na agricultura, tá? Em parcerias, por exemplo, com a ABIO, com o Senar, com outras instituições, ensinar o uso da homeopatia como um bioinsumo aplicado a animais, plantas, solos, água e ambientes. Aí, o tempo de formação é isso, a gente pode... Eu botei de 2 a 10 dias, por quê? 2 a 10 módulos, porque eu acho que isso vai ter que ser conversado, de acordo com a disponibilidade de tempo, com a profundidade que as pessoas queiram aprender sobre a ferramenta da homeopatia. Tá? Lembrando que o curso que eu leciono são 30 módulos, são 3 anos, mas também a gente entra muito na parte humana. Aqui algumas referências, tá, dessa apresentação que eu coloquei para vocês, inclusive essa da bioeletrografia, tá, que é aquelas imagens de dissertação de mestrado, mas esse material aqui é muito bom também, tá, o mais completo, que é Homeopatia, Agricultura Familiar, Alimentos e Ambientes Saudáveis, que é um livro mesmo, publicado na Universidade Federal de Viçosa, com as experiências de homeopatia em todos esses elementos que eu estou citando. E aí, eu estou deixando aqui os contatos, tá, pessoal? Nossos, do Instituto de Homeopatia, meu, então, contato do Instituto de Homeopatia, está aqui meu contato pessoal, e das pessoas que fazem parte do Instituto de Homeopatia. O Fred, que está aqui na live, a Fernanda, do Rio Grande do Sul, a Lívia, em Minas Gerais, a Mauri, também em Minas Gerais, e eu botei aqui o contato da Cris também, que está aqui na live com a gente, que está agilizando esses projetos aqui pelo estado do Rio. Tá? E aí, agora, eu vou passar a bola para o Fred, porque a gente vai ter um espaço de perguntas, pessoal, mas antes a gente gostaria de passar o piloto do documentário de homeopatia popular, tá? E o Fred vai falar rapidinho, são 10 minutinhos, é um vídeo curto, tá? Porque vai exemplificar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Beleza? Boa noite, me chamo Frederico Reis, sou aqui homeopata popular, né, formado pelo ITEP, também instrutor de homeopatia pelo Instituto. Né, e esse vídeo, essa ideia do documentário, né, vem de uma provocação de ter visto vários vídeos, né, de mais de 10 anos, né, desde as minhas 3 formações em homeopatia, dessa prática, né, na agricultura. E fiquei muito tocado com isso, e fiquei muito curioso para saber como é que está esse ambiente no Brasil. E começamos a investigar, né, dentro dos nossos contatos da rede que a gente atua, né, dos institutos de homeopatia, das associações, né, a abrangência que isso tomou hoje em dia. Então, com isso, a gente teve a intenção de fazer, esse primeiro movimento de fazer um filme piloto do Homeopatia Popular, diluindo soluções para dinamizar a vida, né, numa estratégia, né, desse filme piloto servir para captar entrada de editais, né, recursos de instituições para a gente fazer esse mapeamento a nível nacional, que já está caminhando na segunda etapa agora de mapeamento, né, com casos
marcantes, né, transformadores, né, a nível de impacto, né, para seres humanos, animais, planta, solo e ambiente, impacto econômico, né, mudança de qualidade de vida, né, de comunidades, né, e grupos, né. Então, o Rafa vai botar agora esse pequeno vídeo de 10 minutos, né, que vão ter 2 acadêmicos, né, o Casale e a Fernanda, da UFV, e 2 agricultores, que é o Amaury, um dos curadores do ITEPA, junto com o Rafa, né, e a Lucelena. Bom vídeo para vocês. Beleza, eu vou reproduzir aqui o vídeo, mas só contar um caos aqui no final, né? Ano passado, quando eu fui visitar o Casale, tinha muitos anos que eu não ia na UFV, e aí ele contou esse caos para a gente, quando a gente estava lá, né, Fred, de um agricultor da região da Amazônia, se não me engano, de Alta Floresta, no Mato Grosso, que tem plantado abacaxi tratado com homeopatia e que está alimentando o mercado de Manaus com o abacaxi e outras cidades grandes ali da região. E ele conversou com o Casari e falou que ele ficou rico com homeopatia. Ele falou que é o único que está conseguindo plantar abacaxi na Amazônia, porque pela técnica convencional o pessoal não consegue. Só para vocês verem a relevância dessa ferramenta, tá? É uma ferramenta realmente muito efetiva. Esse caso é real. Ele, inclusive, o Casale contou esse caso porque ele falou, Rafael, os instrutores do curso, eu não sei quem foi que deu o curso, porque a gente tem dezenas de instrutores e instrutoras de cursos pela UFV, nessas 30 anos. Eu sou só um, né? É só um trabalho, a gente tem um trabalho para tudo quanto é canto, né? Ele pagou a passagem dos instrutores para visitar a lavoura dele, pagou porque ele queria que o pessoal conhecesse, né? Então, você vê como que funciona em diferentes biomas, em diferentes climas, né? Desde o Rio Grande do Sul, que é mais frio, até a Amazônia, que é mais quente, úmido, né? Então, passando aqui para o documentário. Cena 4, take 1, 2. Cena, eu vou bater a Lúcia. Desde que eu cheguei aqui ao Grupo Entre Folhas, em 1992, né, no ano da sua fundação, um pouco depois, eu ouvia dizer sobre a homeopatia, mas sem nenhuma familiaridade. Assim, eu conhecia as plantas, né, pela minha família, mas ainda sem um contato. Mas a partir do momento que eu fui tendo esse contato com os agricultores, as agricultoras, e fui vendo, né, todas as tecnologias sociais que eles iam gerando, né, a partir dos conhecimentos básicos ali da homeopatia. Isso sempre foi a minha motivação, assim, né? E a gente fazia esse trabalho paralelo, né, ao mesmo tempo que estava no curso, que estava com os agricultores, também estava dentro do laboratório, né, fazendo essa pesquisa básica, né, de entender quais os indicadores das plantas, do solo, da água que a gente tem dentro da ciência convencional e que é o que a gente tinha em mão e que podia responder a esses estímulos da homeopatia, né. Então a gente ouvia os agricultores, então um trabalho muito integrado, assim, de ensino, pesquisa e extensão. Talvez a experiência mais genuína que eu já vi de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão foi esse trabalho que a UFV fez da homeopatia na agricultura, né? O Casale, ele foi criando, né, os caminhos de ensino, né? A gente foi aprendendo e ao mesmo tempo gerando as tecnologias com os agricultores, os feedbacks alimentavam as pesquisas, né? Então um trabalho muito dinâmico, né, de indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Olha, acho que recolher as experiências para mim é o mais importante. Acho que a gente tem aí uma teoria de homeopatia na agricultura, coisa assim, também é muito bonito, ajuda muito.
mas são as experiências coletadas aí que dão impacto, no meu modo de ver, sabe? Aquilo que você fala pro outro, ó, eu vi um negócio aqui assim na minha vaca, deu certo. Ah, eu tava com problema lá no meu abacaxi e tal. São essas experiências que realmente alavancam, que impulsiona. Não é à toa que você vê no Globo Rural, o cara pega lá na roça, pode falar, fulano, fala ali, como é que você fez? Porque a quantidade de agricultor, de famílias agrícolas que estão ouvindo, tem um cara falando e eles acreditam. Se botar um cara de terno para falar, eles resolvem a conversa. Percebeu? Então é a experiência vivida que convence as pessoas. Por que eu tenho muita dedicação com essa lavoura? Porque ela é um laboratório vivo para as pessoas chegar aqui, né? Um desejo nosso em 2025 é receber bastante grupo de agricultores para vir cá ver. Porque viu, né? Quem sabe vai ver esse filme, vai vir cá querer conhecer essa experiência, né? Aí chegar aqui e mostrar na prática. A lavoura tá bonita, tá saudável. Mas eu acho que essa lavoura é um símbolo de resistência, né? De eu não ter deixado de acreditar, né? Quando o agricultor que está lá, a agricultora, faz a mudança interna, muda mentalmente, muda o emocional dele, naturalmente as flores, a planta vem junto, né? Se eu pegar uma foto lá do meu Facebook de 2016, depois mostrar a vocês, e pego uma foto da propriedade, estava exatamente igual, tudo acabado, né? Quando eu começo a renascer, é uma mágica, as plantas vêm com tudo, né? Ela só estava esperando eu dar o sinal, né? Então, se o seu sistema não está bem, por que você não está bem? Quando você muda, o sistema muda junto, né? Porque dentro dessa ideia, eu tenho um pensamento que fala, né, que esse pensamento de topo de cadeia está nos metendo em uma grande prisão, né? Então, a gente acha que a gente está no topo da cadeia, mas na verdade a gente está aprisionando todo o sistema mineral, vegetal, animal, né? Quando você se transforma, tudo vem junto com você, né? Através da homeopatia é possível a gente fazer um reequilíbrio ecológico. Porque com a homeopatia a gente consegue limpar uma água suja, né? Então a Mauri fez essa experiência lá com a gente. Pingando as gotinhas de homeopatia numa lagoa imunda, com poucos dias a água ficou cristalina. Não adianta a gente querer mudar o mundo. Nunca vou conseguir mudar o mundo. Eu preciso mudar eu. Se eu mudar o meu modo de ver, o meu modo de tratar as pessoas, tudo ao meu redor muda. Porque a gente vai pro curso, primeira coisa, a gente vai tratar a gente primeiro. Você não vai fazer experiência com a vida do outro, você tem que fazer experiência consigo mesmo. Então, a primeira coisa é você se tratar. Eu sou perfeito do jeito que eu sou, porque é comigo que eu aprendo, né? O maior laboratório que existe da minha vida sou eu, né? Então, quando eu olho a gente está aqui diante dessa coisa, quando eu passo a olhar mais para as minhas sombras, né? Sem medo de ver quem eu sou, né? Isso eu também vejo muito que é um ganho que eu trouxe da homeopatia, né? Não tem medo de olhar para isso, isso sou eu sou mesmo, e daí? E tem coisas, né? Porque eu até falo muito sobre isso, né? As pessoas me procuram, às vezes, como terapeuta, querendo que eu ajudar, e muitas pessoas falam, meu filho, eu posso ajudar a transformar como você está. Mas o que você é, meu filho, você é isso. Essa é a sua personalidade, você tem que aprender a lidar com isso. Agora, você quer que eu transforme aqui? Eu vou fazer uma vara mágica aqui para transformar você? Não, assume quem você é. Ou pelo menos quem você se vê dessa forma, né? Aí, a partir disso, a gente começa a encontrar o caminho. Porque tem gente que acha que a homeopatia vai transformar a sua personalidade. Não vai, né? Ela vai trazer, aflorar de verdade quem você é, dentro de um estado de equilíbrio. Mas o indivíduo que sabe sobre si é o iluminado. É muito diferente ser iluminado do que ser inteligente. O cara que conhece sobre si, o seu potencial, é capaz de entender, de traçar os seus caminhos, como a gente acaba traçando, né? Com o tempo, com o aprendizado da vida. Então ele é capaz de se conhecer. Eu nunca vou conseguir me desvincular da homeopatia, assim, né? A homeopatia, ela faz parte hoje
do meu ser, assim, né? Eu não consigo pensar sem ser com um pensamento homeopático, né? Eu não vejo as coisas sem essas perspectivas que eu aprendi nesse caminho, né? Quando eu estou jogando homeopatia no ambiente, né, toda a natureza me responde, né? Porque eu sei que eu estou em ressonância com tudo. Tudo que eu faço não é coisa da cabeça da maioria. Eu venho cá e me aconselho com as plantas, escuto o que, é que elas têm para me trazer de mensagem. E a partir disso o resultado é isso, né? Vitalidade, plantas sem doença, sem nada. Vou ser uma defensora da homeopatia porque eu tenho plena consciência do potencial, dos benefícios, de como ela é importante, né, para a humanidade, para os ambientes. Então eu sempre vou defender essa bandeira, né, da homeopatia. Todas as minhas limitações, elas estão aqui, mas acho que muito mais lapidadas do que elas vinham, né? Ela foi me lapidando, né? E a cada dia ela vai lapidando outras coisas que vão aflorando e me dinamiza, né? Eu tá a vida, né? Não tenho muita vida dentro de mim, assim, né? Eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita disposição, muita vida. Acho que ela dinamizou em mim a vida, assim, né? Ela me diluiu, me fez, né, me diluir para me compreender um monte de coisa, né? E me dilui a todo dia, né? Porque todo dia eu tenho que me olhar e me entender e ver aquilo que tem que ser lapidado, né? É um processo que não para, né? Mas ela me dinamiza, ela me joga assim para a vida, né? Com muita força, que é a força dela mesma, né? Como a gente já está com 1 hora de live, de repente abrir para algumas perguntas, né, que as pessoas foram levantando a mão no decorrer aí do encontro. Beleza. Tá, pessoal, a gente não está conseguindo. Eu vou colocar o link aqui do documentário nas mensagens, tá? E aí, quem quiser, pode ir lá depois assistir, né? É o piloto do documentário Homeopatia Popular Diluindo Soluções para Dinamizar a Vida. E aí, a gente pode depois também tentar de novo, daqui a pouco, né? Mas a gente pode abrir para a fala das pessoas. Inclusive, você podia falar aí, Cris, um pouquinho, o pessoal do Com Leste que está aí, o que achou da apresentação. Então, fui lembrando de várias coisas aqui enquanto você foi falando, né? Eu acho que essa possibilidade que a gente está abrindo de trabalhar com as farmácias vivas aqui, eu acho que vai ser uma coisa incrível. A gente só no estado do Rio, a gente tem 8 projetos de farmácias vivas. A princípio, nem era uma exigência dessas farmácias que são financiadas pelo Ministério da Saúde, a gente tinha orientação de que fossem uma produção orgânica, agroecológica, mas isso não vinha no edital dos projetos, né? Eu falo isso porque eu escrevi um projeto de farmácia viva junto com a Fiocruz, junto com a Marina, que está aqui com a gente, e não era uma exigência. Então, eu acho que, assim, até brinquei com a Marina, mandei uma mensagem em off e falei para ela, a gente vai ter 2 farmácias dentro de uma. Porque se a gente consegue Seu áudio está fazer cortando um pouco, Cris. com as plantas,
a gente Cris, seu áudio tá cortando, a internet está instável. dá o sinal. É, acontece, né? Na tecnologia é assim mesmo. Está falhando, né? Eu acho que Eu estou tentando. tá falhando, tá falhando. Internet A imagem está também. travada. Se você pode tentar fechar a imagem, tira a imagem e deixa só o áudio, porque aí pode ser que sua voz saia. Desconecta a imagem sua e fica só no áudio. Eu acho que a gente consegue te ouvir melhor. Teste aí. Isso. Tira a imagem e deixa o áudio. Vai lá, tenta aí agora falar, ver se a gente te ouve. Vocês me ouvem? Senão eu posso tentar sair e entrar novamente. Sim, agora pode. Não, fala aí que a gente está te ouvindo. Então, o que eu falei foi que, na verdade, os editais de farmácia viva do Ministério da Saúde, eles não apresentavam nenhuma exigência, embora fosse uma preocupação de muitas pessoas, que esse cultivo das plantas fosse de forma orgânica ou agroecológica, e que eu acho que a gente agora está trazendo uma nova possibilidade, que não somente tratar as plantas de um projeto de farmácia viva, com homeopatia, o solo e a água que a gente vai usar para irrigar esse cultivo, mas a gente passa a ter 2 farmácias dentro de uma, porque a gente pode homeopatizar as plantas que a gente escolhe num projeto de farmácia viva. Só no estado do Rio a gente tem 8 farmácias, 8 projetos que são financiados pelo Ministério da Saúde e alguns projetos que vão por iniciativa das prefeituras. Então, essa é uma pauta que eu e Marina, a gente vem trabalhando já há algum tempo, a gente fez um encontro e reuniu todos esses projetos de farmácia viva. Então, eu acho que isso pode ser um novo encontro, que é apresentar essa proposta da gente levar a homeopatia para os projetos de farmácia viva, para os projetos de plantas medicinais, e já quero dizer que esse projeto Saúde Verde do Conleste, onde a gente ganhou a adesão da SEDAI, que se apresentou como um parceiro e sinalizou que, a princípio, o objetivo deles é produzir muda de plantas nativas, mas que, a partir desse projeto nosso, eles vão agora fazer o cultivo dessas plantas, que a gente vai precisar, nossa lista de interesse para o projeto, e aí eu acho que já é juntar as coisas, né, as pontas. A gente já partir de um princípio de cultivo, um tratamento desse solo, com um tratamento dessa água e dessas plantas com a homeopatia. Então, estou super satisfeita, assim, quero agradecer já aqui as pessoas que estão presentes, vi que o professor Argemiro, que trata também animais com homeopatia, está aqui assistindo a gente, quero mandar um abraço para ele, é um parceiro em Cachoeira de Macacu. Eu vi que está a Bio, os núcleos da Rede Fito, da Fiocruz, que são todos parceiros que vão estar aí junto com a gente nesse projeto. E dizer, gente, assim, quando eu pedi para o Rafael fazer essa live, é porque a gente quer fazer uma oficina, vamos chamar assim, e Voltou a travar, Cris, seu áudio. os projetos de farmácia viva. Não sei se vocês ouviram que eu agradeci ao Abílio, vou repetir aqui, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica, que está presente com a gente. Então, o objetivo dessa live é a gente fazer um encontro presencial, que é uma oficina com o Rafael, com o Frederico, para vocês verem de perto o que é autonomia de se trabalhar com homeopatia. Né? Então, a gente vai ainda, né, Rafa, pensar em que município a gente vai oferecer essa oficina, a princípio, e para esses municípios do Conleste, mas também para os projetos de farmácia viva, de horto,
que a gente possa, nesse primeiro momento aí, fazer esse contato, tá bom? Ótimo. A gente podia abrir para perguntas, comentários. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Aí vocês podem levantar a mão, tem uma mãozinha aí embaixo, porque ajuda a nos organizar. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, sobre a apresentação, sobre o projeto, os parceiros aí, né, que quiserem falar também um pouquinho. Alguém? Eu acho que a gente podia tentar ver se consegue reproduzir de novo. Fábio levantou a mão, eu vou abrir para ele aqui. Ah, Fábio. Fábio, foi enviada sua solicitação, tá? Boa noite a todos. Eu sou Fábio Bolonheri, médico homeopata. Estabeleci o primeiro curso oficial de formação de especialistas em veterinária, homeopatia. O professor Admiro foi um dos carros-chefe do nosso curso, tá? Aqui no Instituto Hahnemanniano do Brasil. Temos um experimento, inclusive, infelizmente não foi publicado em revista científica, mas se vocês tiverem a chance de pegar a Manchete Rural de 1994, tem um instrumento nosso feito com proteção de mastite de bovinos, feito lá em Campos, tá? Comparando com antibiótico e uso da homeopatia preventiva, tá? Isso aí talvez ajude vocês, né, a ter uma noção do que nós conseguimos fazer. Né? Admiro, se estiver escutando, na época, o Boi Verde, né, que se diz, começou a sair desse grupo, né, lá em 94. Então, assim, é muita satisfação de ver, né, a aplicação da homeopatia. Eu sou fazendeiro, né, eu sou produtor rural, orgânico, ligado a bio, estou no município de Piraí, tá? Trabalho com cabras e vacas, tá, leiteiras, e galinhas, né, de postura. Então, a aplicação da homeopatia preventivamente dos animais já é um conhecimento longo que eu tenho. Estou já há 11 anos com a fazenda e aplicando, né? E tendo bons resultados, tendo, às vezes, né, a gente não consegue tudo, né? Mas, assim, em geral, com uma boa resposta, inclusive em plantas, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, e do ponto de vista animal, né, o resultado tem sido espetacular, né? Recuperação de lesão, muitas vezes eles têm briga entre eles têm queda, coisa igual. Recuperação neuromuscular, tá? A gente vê também uma coisa assim, muito rápida com homeopatia e comum, né? Nessa parte do aleitamento, nessa parte da possibilidade do parto, né? Ter mais sucesso em parto, etc. Tal. Então, assim, existe um compêndio de homeopatia que pode ser, digamos assim, passado. Hoje a gente tem grande indústria, que é a Real, H-Real, uma delas, né, que vendem insumos, né, para a proteção de gado e de outros rebanhos também. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, né? Mas, assim, a gente tem sempre assim, um diagnóstico, né? Esse diagnóstico dado permite você acessar um formulário, onde você pode usar. É muito difícil você ter profissionais, né, capacitados para poder ajudar o homem do campo, tá? Mesmo em alopatia, ou o que quer que seja, há uma dificuldade muito grande de acesso, né, a essa possibilidade, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês consigam fazer em grandes grupos, tá, de lavradores ou de pecuaristas, né, pequenos, né, seria muito interessante, tá? Porque essa minha informação ajudaria muito, tá? Porque são soluções não tão complicadas, tá? A partir do momento que ele tem um domínio mínimo, ele vai poder conseguir reproduzir, quer fazer um remédio homeopático, que muitas vezes você não tem farmácia homeopática numa boa parte dos municípios, né, do Brasil. E aí você acaba enfrentando um problema de não achar o medicamento.
ou quando acha, vem da indústria, né? E eles não são baratos, né? E aí fica aquela dúvida, você vai usar preventivamente aquilo que é caro, e às vezes uma solução imediata de uma infecção, uma mastite, você usa um antibiótico, uma coisa dessa assim, e resolve, apesar de você não tá vendo que vai contaminar o animal, que vai impedir uma série de situações de boa saúde do animal a médio e longo prazo, né? Então, qualquer organização desse tipo será sempre muito bem-vinda, né? A Universidade de Viçosa faz os trabalhos nessa área, assim, já há muito tempo. Nós aqui no Rio implantamos a homeopatia como especialidade na veterinária, odontologia e na farmácia, tá? A medicina ela vem lá de 1980, na veterinária 93, odontologia 2005, tá? E nós não conseguimos colocar uma especialidade na agronomia da homeopatia, que eu acho que seria importantíssimo, né, essa conquista. E a Universidade de Viçosa, ela está à frente, e eu acho que poderia até requerer essa especialidade, né, porque realmente é um conhecimento muito vasto. Fica a sugestão para vocês que estão frequentando Viçosa que consigam, né, porque é o médico das plantas, né. É preciso entender que são médicos, né? Que nem um mecânico é o médico do carro, entende? Que nós usamos assim para lá e para cá. Então são pessoas que têm uma afinidade para esse lado. Então eu achava muito interessante se conseguisse colocar uma especialidade da homeopatia na agronomia. Eu acho que vocês estão na cabeça de área aí e tem todo o apoio nosso, né? Hoje eu dirijo a Federação Brasileira de Homeopatia. Eu tenho um serviço de homeopatia na Santa Casa aqui do Rio de Janeiro, tá? Na 7ª Enfermaria, onde temos ambulatórios temáticos, e chefio um ambulatório de homeopatia e fitoterapia no Hospital de Oncologia em São Paulo. Tá? Aliás, é o único serviço de homeopatia e hospital de oncologia no mundo. Tá? É bom que eu não sabia, fiquei sabendo recentemente. Tá? Onde nós estamos investindo, são 80 pacientes internados e 300 consultas dias. Nós trabalhamos com os internados e as consultas para o nosso grupo. Tá? É para vocês saberem que nós já estamos, né, dentro de um oficialismo tratando doenças mais graves, tá? E essa noção da oncologia, na veterinária, a homeopatia pode muito, tá? Fica a sugestão, porque a gente vê, por exemplo, em animais, né, cachorro, quando você começa a fazer alimentação transgênica, o aparecimento de tumorações, assim, é uma coisa absurda, tá? Coisa que, em se tratando com homeopatia e dando uma alimentação não transgênica, a gente observa praticamente a não presença de tumorações na mesma quantidade nesses animais que fazem uso de alimentação transgênica, né? Então, eu tenho a propriedade lá com objetivo orgânico. Às vezes, infelizmente, em certas situações, eu não consigo tratar com homeopatia, são infecções ou verminosas que o animal, a cabra não tem muita imunidade para verminosas, às vezes ela vem atacar muito, você tem que isolar, tratar com remédios fortes para recuperar o estado de saúde, né? E depois faz essa prevenção. Isso pode acontecer, mas é uma forma de você utilizar mais a prevenção. Então fica aí a dica para vocês tentar conquistar na agronomia essa especialidade, porque a homeopatia merece espaço, né? E tem muita gente que sabe muito na agronomia, tá? E pode, digamos assim, espalhar esse conhecimento, tá? Fica a sugestão para vocês. E eu estou no projeto Farmácia Viva, no município de Piraí, né? Eu levei o grupo lá para ver o projeto Maricá, que é um dos maiores aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês já conhecem, né? O projeto lá está bem avançado, né? Ele trabalha com a Universidade Rural, né? Através com um pessoal muito capacitado que montaram o projeto, mas aquele negócio, nós estamos começando lá com o Maricá, porque o solo, o clima, tudo isso propicia algumas plantas medicinais com mais facilidade, sem que você interfira no ciclo natural dela. Então, nós estamos vendo o intercâmbio das plantas que estão em Maricá com as plantas que podem ser, digamos assim, colhidas naturalmente na região de Piraí, tá? Então, esse intercâmbio pode ser, e vocês podem dirigir isso.
entendendo os biomas, né, quais são as plantas que têm mais nativas, com maior facilidade de crescer naquela região, e fazer um intercâmbio, que o SUS tem 71 plantas, né, dentro do projeto dessa farmácia viva. E não dá para um município ter todas as plantas, né? E talvez esse intercâmbio, essa noção de território, né, onde aquelas plantas se aclimatem melhor, talvez esteja na mão de vocês. É uma sugestão que vocês possam fazer esse estudo e com isso facilitaria, né, digamos assim, evitar de você forçar um tipo de planta. Às vezes o solo não é tão propício, o clima, a umidade, e uma série de condições que as plantas se adaptam melhor conforme, né, digamos, a sua origem, né? Fica essa dica aí para vocês, tá? Muito bom, Fábio. Apoiando vocês, tá? Apoiando vocês. Eu estou tentando aqui pirar e levantar, e Bom, só posso dizer para vocês, no campo humano e no campo animal e vegetal, é um espetáculo, tá? É um espetáculo. eu acho que essas sugestões suas são importantes, entendeu? Esse movimento na agricultura já tem rolado. Eu, como biólogo de formação, já tentei puxar isso também dentro do CRBio, mas é desafiante. Os conselhos, recentemente foi já reconhecido pela fisioterapia, pela nutrição, pela biomedicina, né? Então, eu acredito que quanto mais profissões reconhecerem a homeopatia, melhor. É muito bom saber dos seus trabalhos. Eu acho que a gente podia passar para as outras pessoas, poderem falar um pouquinho. Tem 2 pessoas com a mão levantada? E, Fábio, Muito eu vou pegar o contato depois para a gente conversar sobre seus casos aí também, tá bom? Queria entender um pouquinho do seu trabalho aí com os animais lá em Piraí. Tá. Vocês estão aonde, vocês? Nova Friburgo. E o Rafa, do lado. Saquarema. Eu estou em Saquarema. Vocês, olha, eu estou com a Bio lá, né? Eu sou associado à Bio. Na última diretoria, eu fazia parte do processamento. Eu representava os processadores, né? Eu tenho laticínio com inspeção estadual, né? E registro dentro da Bio. Então, eu faço caprinos e bovinos, tá? E produzo, né? Pão de queijo de cabra, pão de queijo de vaca. Eu tenho lá geleias sazonais, né? Agora é a época da jabuticaba. Eu tenho lá também alguma coisa vegana, né? A gente faz o hambúrguer, o quibe de jaca. Nós produzimos alguns produtos desse tipo, tá? E fazemos a venda aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito interessante, né? Essa parte dos queijos, tudo isso. E não muda nada. Na verdade, é só a origem do leite que é mais pura. O restante não tem muita diferença, né? E mais que a gente trabalha com energia alternativa. Eu tenho uma bacia de evapotranspiração que vai durar 85 anos, né? Então, a gente tem aplicado o tratamento de esgoto, né? Esgoto químico, esgoto sanitário, né? Então, a gente polui o mínimo possível a natureza. Energia solar, temos roda d'água, temos catavento. É um local assim de agroecologia, tá? Com aproveitamento de energias renováveis. Parabéns aí, Cristiane, doutora Cristina, doutora Abílio, toda a equipe do Conleste. Parabéns aí, doutor Rafael, pela excelente apresentação e a toda a equipe. Só queria, já em poucas palavras, deixar aqui na Universidade Federal Rural, nós temos a Fazendia Agroecológica, onde nós trabalhamos com vegetal e animal, né? E eu estou como responsável pela sanidade dos bovinos, leiteiros, e onde a gente tem um sucesso aí no tratamento homeopático e fitoterápico. E aí deixo aí o convite para vocês também, né? Virem conhecer. E também, como amanhã eu gostaria de falar com a doutora Cristiane, já quero adiantar alguma coisa, né? Já que está se pensando em uma horta orgânica, né? Talvez podemos fazer uma parceria do uso do excremento aqui dos animais para esse início aí, nesse pontapé inicial. Embora nós utilizamos bastante, né, essas fezes aí para uso no miocárdio aqui também, nosso, né?
mas deixa aí essa possibilidade, né? Agradecer aí, Cristiano, pela oportunidade, lembrou meu nome, né? Eu, na verdade, oficialmente estou atuando na homeopatia desde a década de 80, embora desde a década de 40 a gente foi criado nesse meio aí lá no Pantanal, né? E que o que eu queria colocar aqui, acho muito importante esse trabalho, principalmente junto às academias, né? Conheço o doutor Caselli, já tive oportunidade de várias vezes lá em Viçosa, trocar figurinha, né, com ele. E o que eu vejo é que nós tentamos aqui na universidade, né, na década de 80, fazer, que o doutor Fábio comentou, né, essa parceria aí junto com o IHB e para fazer as práticas aqui na universidade, né? Uma vez que nós temos hospital veterinário, né, e também a fazendinha, né? Infelizmente, todos os professores, inclusive eu, aposentamos na graduação, né? Eu hoje estou vinculado só a um programa de pós-graduação aqui, que é a agricultura orgânica, né? Mas no hospital mesmo tinha que estar como professor docente efetivo, né? E aí o que a gente tem feito são eventos, cursos, né? E atividades práticas lá na fazendinha, para divulgar esse conhecimento. E aí também amanhã eu vou entrar em melhores detalhes com a doutora Cristiane, que o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, vendo a importância, né, dessa ferramenta, na bondade desse uso terapêutico, né, criou duas comissões, né? E, felizmente, também me colocaram na presidência das duas. Uma que é sobre homeopatia veterinária, né, para divulgação no estado do Rio de Janeiro, principalmente nas universidades, né, nas propriedades, nos eventos sobre homeopatia veterinária, né? O que é homeopatia veterinária, né? E também criou uma outra comissão que é sobre pecuária orgânica, né? Que estamos junto à BIO, que é exatamente para promover cursos, né? Para promoção de cursos, eventos, né? Capacitação, né? de novos colegas e também de novos usuários, né? Então, eu acho que a gente tem possibilidades de somar, né? Eu falei para a Cristiane que a gente desenvolve, cresce mais no coletivo, né? E somos poucos nessa batalha, então é uma oportunidade, né? A nossa linha de trabalho aqui hoje, né, é dentro do foco de medicina veterinária integrativa e saúde única, né? Então, eu pertencia ao Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universidade Rural, né? Onde nós temos muitas ações, né, com doenças, com zoonoses, né, e com todo esse agravo aí da epidemiologia. E hoje, né, a universidade, o Instituto de Veterinária está com uma nova diretoria, né, o departamento também, e eu já fiz algumas reuniões com eles e estão muito sensíveis, né, para divulgar essa ferramenta, principalmente dentro da medicina veterinária integrativa, né, que se fala muito de acupuntura, ozonoterapia, outras ferramentas, né, e a homeopatia é uma possibilidade. Então, eu tenho a esperança que, já estamos no final do ano, né? Mas, principalmente no início do ano que vem, nós vamos ter bastante ação aqui dentro da Universidade
rural de quilômetro 47, né? Principalmente nos grandes eventos, para vocês terem uma ideia, né? Esse ano, o ano passado também, começou um evento semelhante ao que acontece lá em Viçosa, que lá tem o Dia do Fazendeiro, que foi a Semana Rural, né? E esse ano nós tivemos uma visitação de em torno de 50 mil pessoas, né, para vocês terem uma ideia, né? E olha a gente divulgando a homeopatia nesse contexto, né? Como que vai ser muito bom para todos, né? Então, para não me alongar, parabéns mais uma vez, coloco uma vez mais aqui a fazendinha do quilômetro 47, quem quiser conhecer, visitar, né? E hoje também, aposentado, eu dou muito apoio e consultoria para os colegas, os produtores da Bio, né? Que estão vinculados à Bio, principalmente Marcos Palmeira, o Fábio, o Marcos, o André, enfim, os produtores credenciados, né, como orgânico aqui no Rio de Janeiro. Tá? Gratidão, Cristiano, parabéns aí, doutor Rafael e todos. Obrigado. Obrigado, doutor Gemiro. Quem quiser, não tiver conseguindo levantar a mãozinha, gente, as mensagens estão liberadas, tá? Demora um tempinho, mas já entrou. Eu vou passar a fala agora para a Marina Torres. Aí tem que aceitar aí, Marina. Tem que abrir o áudio, a gente não está te ouvindo. Aí, pronto. Deu certo aí? Posso abrir o vídeo também, não sei como. Pode abrir. Uhum. Bom, está aberto aqui no meu, não está aparecendo a imagem. Está a mensagem aqui que está ajustando. Mas eu vou tentar ser breve. Na verdade, eu entrei atrasada na reunião. Assim, eu não sabia dessa live, eu estava numa outra reunião, aí recebi aqui pelo WhatsApp, quando eu vi, não, está acontecendo, mas já estava no final. Eu queria saber se vai ficar gravada, se a gente pode ter acesso. E também falar que eu fui convidada, vou estar participando nesse final de semana. A partir de quinta-feira vai acontecer o Congresso Brasileiro, o Congresso de Farmácia de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Eu sou engenheira agrônoma, trabalho no Jardim Botânico e, surpreendentemente, eu fui convidada para uma mesa redonda, onde no evento todo só tem uma mesa redonda a respeito de homeopatia. Eu acredito até que eles vão estar vinculando isso à farmácia viva. Mas, na verdade, a minha experiência, desde 2003, que eu trabalho com homeopatia no Jardim Botânico, é muito mais com a questão da homeopatia no ambiente urbano. A homeopatia na produção de mudas para arborização urbana, que nós somos responsáveis pela produção do viveiro municipal, e somos responsáveis por mais de 81 parques na cidade, então esse tratamento eu acho que a gente tem que enfatizar, né, esse mercado que tem da homeopatia nas ruas, nas praças, nas cidades, não só nesse enfoque da produção de gêneros alimentícios, sabe? A gente, na área urbana, a gente tem essa restrição para uso de agrotóxicos e tal, é um ambiente, né, que a gente tem que ter esse tipo de preocupação com a população, e, além disso, eu acho que é o canal mesmo para a gente estar divulgando efetivamente a homeopatia, né? Se a gente consegue, tem vários desafios, né? Mas existe esse potencial. E é essa mensagem que eu vou tentar levar lá nessa mesa redonda na sexta-feira, inclusive porque um dificultador, né, para a gente que está aqui na cidade, às vezes, o doutor Fábio falou aí, não são todas as cidades que têm as farmácias homeopáticas, mas além da dificuldade de prescrição, tem alguns medicamentos de pragas ocorrentes nos vegetais, que às vezes a gente quer recomendar um nosódio e tal, um simples, mesmo que seja para agricultura urbana, um pulgão da couve.
e que não necessariamente a gente encontra esse afídio homeopatizado, né? Então, eu não ouvi direito a sua fala, Cristiane, que teve muitas falhas, mas eu acho, assim, a gente na cidade, às vezes, tem uma dificuldade de ter essas oficinas. Eu já fiz vários cursos de homeopatia, eu não acho que isso é simples assim, né, para a gente poder ter uma prescrição e uma recomendação, mas, às vezes, você atende sitiantes que também não está interessado em estar manufaturando isso, não quer, né? A gente tem esse enfoque com a homeopatia popular, mas existe um mercado de um sitiante, da pessoa que quer fazer, que quer ter acesso a esse produto na farmácia e a gente não encontra. Então, é uma outra luta, né, que a gente tem que ver para poder inserir isso, porque eu sei que as farmácias também têm esse dificultador. Não tem uma fiscalização da Anvisa, não é qualquer coisa que eles podem estar fazendo. Então, eles têm que lutar também para que se a gente quer expandir, tem que ter essa disponibilidade. Fala-se da homeopatia como uma acessibilidade, mas num enfoque financeiro. Às vezes são medicamentos mais baratos. Tem muitos produtores que não estão na linha do orgânico, muito mais pela questão econômica, mas, às vezes, a disponibilidade do medicamento nem sempre é possível a gente obter isso nas farmácias. Mas, então, é isso. Eu já peguei aí o link do documentário que vocês falaram, né? Vou olhar, e depois, como é que é o acesso isso aqui na internet, eu gostaria de ter visto, assistido e acabei perdendo. Então, se tiver alguma outra forma de acesso também, que vocês possam me passar. É isso. E agradeço e parabenizo a vocês aí pelo trabalho. Muito Obrigada. bom, Marina. Eu queria fazer só 3 comentários sobre a sua fala. Um te respondendo assim, a gente vai colocar essa live no Instagram do Instituto de Homeopatia, no YouTube do Instituto de Homeopatia, que é o mesmo YouTube que está esse vídeo que você... Tá, Jorge. Do piloto do documentário, tá? Do ITEP. Outra coisa que, assim, esse piloto do documentário, a gente filmou um piloto porque a gente quer fazer um documentário de homeopatia mais amplo. Eu achei muito interessante a sua experiência aí nesse trabalho em BH, porque a gente está querendo ir aí fazer filmagens de outras pessoas aí em BH. Então, que ótimo. Eu queria muito pegar seu contato para a gente poder trocar ideia com mais calma sobre essa sua iniciativa. O Fred está muito responsável. A gente tem um projeto aqui fantástico, que é de fazer um jardim homeopático agroecológico, representando as plantas, os animais em formas de esculturas e um jardim mineral, dos elementos, né, que a gente prepara os medicamentos. E tem uma área de visitação, a gente tem a nossa área anexa ao jardim zoológico, então tem uma visitação muito grande, que vai ser um link bacana para poder estar divulgando a homeopatia. E não é uma apologia à homeopatia, não, sabe? O viés é porque quanto mais a gente disseminar a homeopatia como uma prática permissível dentro de um sistema orgânico de produção, e a gente está divulgando esses sistemas agroecológicos e sistemas orgânicos de produção, mais a gente está sendo efetivo na conservação da biodiversidade e na preservação ambiental, que é a missão maior dos jardins botânicos. Tá? Então, não é uma apologia à homeopatia, mas é esse viés da homeopatia como uma ferramenta, né, que é ambientalmente saudável e tal, e que isso propicia, né, a gente conseguir otimizar mais isso, ter essa informação para os visitantes e tal. Se você puder passar seu contato para a gente de alguma forma... Sim, eu vou escrever aqui no... beleza, no chatzinho. Sim, eu vou te deixar um e-mail, né? Tá. E outra coisa que você falou sobre a produção dos nosódios, assim, é uma coisa que, dentro do trabalho da Universidade Federal de Viçosa, a gente ensina os agricultores a fazer seus próprios preparados homeopáticos. E isso que fez com que a homeopatia fosse reconhecida como tecnologia social pela Unesco, né?
Então, esse reconhecimento da Fundação Banco do Brasil, da Unesco, do CNPq, da homeopatia como tecnologia social, é exatamente do uso do recurso local para a preparação de homeopatias, porque a gente não consegue comprar em farmácia homeopatia de fumagina para tratar cítrico, homeopatia de gomose para tratar pêssego, homeopatia de pulgão, de lagarta e por aí vai, né? Então, as farmácias homeopáticas não atendem os sistemas agrícolas, elas atendem mais o sistema ser humano e animais, mas na parte agrícola, realmente, de doenças é mais limitado, apesar da gente ter as homeopatias de amplo uso, em que realmente a gente usa muito sulfuro, estafságra, calcário carbônico, por aí vai, né? Mas os nosódios são realmente importantes. Faz nosódio do solo, faz nosódio da água, faz nosódio das doenças. A gente chama de nosódio tudo, apesar de ter outras terminologias farmacêuticas, mas de fazer a homeopatia do próprio desequilíbrio, né? Sem dúvida. Eu acho isso fantástico. Eu adoto isso diariamente lá nesses mais de 20 anos que eu trabalho nessa área. Contudo, eu acho que ainda assim, se a gente... o biólogo possa ser, ou quem mais se interessar, eu acho que isso não deve restringir a gente ter essa disponibilidade nas farmácias. Porque, às vezes... Ó, eu consegui adquirir um dinamizador agora, eu fazer aquilo numa 30, nossa senhora, é 3 dias de serviço, não dá para... Entendeu? E assim, quem tem, eu já visitei já recomendei numa fazenda não, numa casa de campo aqui, de um diretor de uma empresa multinacional, ele não está interessado em aprender como que se faz isso. Então, ele poder ter acesso a isso e a gente ter aonde, né, como adquirir, ótimo, mas é lógico que isso não é para restringir. Da mesma forma que um fitoterápico, você tem um especialista em fitoterapia, não quer dizer que você não possa fazer o seu chá com as raizeiras ou quem que... então, não é limitando, não, tá? E vou falar com vocês, eu participo também da diretoria da ABAMA, que é a Associação Brasileira de Homeopatia na Agricultura e Ambiente. Recomendo vocês entrar no site aí, se associarem, né? Está cheio de eventos aí ao longo do ano. O ano que vem nós vamos ter... A minha apresentação, que chegou depois, mas eu citei a ABAMA. Então eu estou lá na diretoria. O ano que vem a gente vai ter o 2º congresso lá em Salvador, né? Então, beleza. Estamos na mesma sintonia. Muito bom, Marina, muito boa a sua contribuição, né? Tem mais, a Fernanda estava com a mão levantada também, né? Tem sim, mas não apareceu aqui mais. Marina, muito obrigado. Vai fazer contato sim, tá? Tá, eu aguardo. Obrigada. Alguém mais gostaria de comentar, participar, falar? Pode mandar mensagem. Marina está aqui. Deixa eu liberar ela aqui. Marina está entrando agora. Você tem que aceitar aí. Perfeito. Tá, o áudio está fechado. Oi. Não, que eu não consegui resistir aos comentários da Marina, né? Queria fazer uma observação aí de Marina para Marina. Eu também sou agrônoma, Marina. Estou as duas aqui. Achei super interessante suas colocações. Eu acho que a gente precisa muito ter essa visão também, sabe? Porque a gente fica na visão, vamos dizer assim, do agricultor, mas existem outros que também querem usar e tal. Então, acho que a gente pode trabalhar muito nessa vertente, como você também está na Associação Brasileira e tal, já queria deixar um convite, vou te mandar um e-mail para a gente trocar figurinha, porque nós somos o consórcio Conleste, são 17 municípios no Rio de Janeiro, com uma população de quase 3,5 milhões de pessoas. Então, acho que a gente pode... Temos municípios de todos os tamanhos, eu acho que essas suas observações, o seu trabalho, me deu vontade de agradecer a sua participação e dizer como eu estou feliz da importância da gente ter feito essa live e ter gente de vários lugares, com vários comentários. Então, acho que a gente acertou em cheio e
como a gente já está nesse movimento, acho que agora a Cristiane está aí ainda, agora a gente vai ser obrigado a fazer o Fitocaminhos 3. Nós fizemos o 1 com as farmácias vivas, o 2 pegando pelas políticas públicas e quem é que trabalhava financeiramente ou apoiava financeiramente com projetos no governo federal, estadual e municipal, e agora a gente vai ter que fazer o Fitocaminhos 3 no Conleste, não tem saída. Então, fica aí o desafio, e já para os companheiros que estavam ouvindo, já o convite para participarem e nos ajudarem também nessa empreitada. Era isso. Bom, queria primeiramente agradecer aí a Cris, né, por essa articulação, né, para esse convite, para a gente, para essa contribuição, com essa possibilidade, né, dessa articulação. Cris, se quiser deixar uma palavra final aqui para encerrar, Rafa também. Eu quero agradecer, né, vocês que toparam essa empreitada, né, acho que eu já falei que eu sou ex-aluna do Rafael, então, assim, sou uma apaixonada por homeopatia, e aí, para mim, juntar a homeopatia com plantas medicinais é o que há de melhor. A gente está muito animado com esse projeto, com Saúde Verde, né? E em breve a gente vai fazer essa oficina e vamos divulgar. Eu não sei se todas as pessoas que passaram pela live deixaram contato ou e-mail, mas quem puder deixar ainda, para depois a gente fazer uma divulgação melhor. Quero agradecer a equipe do Conleste, a Marina, que sempre topa também as demandas que eu levo para ela, e dizer que eu estou muito feliz com essa parceria, né, do HITEPO com o Conleste. Acho que vai dar super certo, e agradecer todas as falas aqui, as participações. Achei que foi muito positivo. Assim, eu queria agradecer também, me surpreendeu ter tanta gente nessa live, né? Assim, chegou a ter 100 pessoas em algum momento aí. Então, assim, a gente fez uma divulgação até rápida, né? A gente conversou sobre isso semana passada, praticamente. Resolvemos fazer essa live para tentar mobilizar esse projeto. E eu acho que foi muito bom, porque apareceu pessoas, assim, diversas, que têm trabalhado com homeopatia, né? Tem a fala do Fábio, da Marina, da Geniro, né? São pessoas que têm uma caminhada até mais extensa do que eu, né, na homeopatia, e nessa coisa da homeopatia animal, da homeopatia nas plantas. E eu acho que, assim, como eu falei, essa apresentação foi uma sensibilização mesmo, para a gente conseguir mostrar para as pessoas que vale a pena acreditar na homeopatia como, enfim, como um bioinsumo que funciona, que é barato, que é eficaz, que eu brinco com as pessoas no meu curso, porque isso a gente ouve muito, né, dos agricultores e agricultoras, né? Trabalhar com homeopatia faz a gente ficar mais rico também, entendeu? Ganhar mais grana, porque você não para de gastar um tanto de dinheiro com tanto de coisa, de insumos externos, né, tanto para os animais quanto para as plantas e para os solos, e você resolve uma série de problemas complexos de maneira simples, barata, ecológica, sustentável, né? E é isso, comprovado cientificamente. Então, a homeopatia nas plantas, eu acho que ela está num processo muito embrionário ainda, né? Então, é um processo recente, a gente pode colocar aí no Brasil, principalmente da década de 90 para cá, né? Então, eu acho importante dinamizar cada vez mais esses trabalhos, e eu acho importante o apoio do poder público. Como a gente teve esse trabalho financiado em Minas Gerais, 17 turmas de curso de homeopatia, como a gente está em diálogo atualmente com o MDA, né, um órgão federal, com a Emater, que é um órgão estadual, né, a Cris articulando com o Conleste, que está aí com as prefeituras, né, municipal e estadual, o Senar, que está dentro do Sistema S, as associações de agricultores. Então, é importante a gente costurar isso para realmente levar a homeopatia para quem precisa, né, na ponta mesmo para os agricultores. Então, queria agradecer a presença de todo mundo até agora, e seguimos. Qualquer novidade também a gente divulga nas nossas redes,
né, no Instagram, no YouTube. E a ideia dessa live é a gente publicar depois no YouTube do ITEPO, tá? Só publicar, só colocar essa siglazinha lá, que vocês acham no YouTube. ITEPO, Instituto de Homeopatia e Terapias Populares. Muito obrigado, gente, pela contribuição, obrigado pelas pessoas que participaram, que estiveram aqui assistindo. Em breve, a gente manda mais notícias aí sobre, né, essas oportunidades de oficinas, né, fazer contato com a Cris diretamente ou nos contatos que o Rafa divulgou. Vai estar no vídeo, né, uma vez que as pessoas forem assistir novamente, tem lá os telefones, inclusive para deixar aí, né, Rafa, para a galera tirar print, consegue compartilhar a página Colocar final? o telefone do Instituto? Não, as páginas dos contatos. Esses são os contatos. E, pessoal, a gente colocou o link do documentário lá, do piloto do documentário, nos comentários aí. Vale a pena assistir, quem não assistiu ainda. Lá vocês vão poder ver o Casale, a Fernanda, a Mauri, as pessoas que eu citei aqui na minha apresentação, né? Então, o piloto foi gravado lá no setor de homeopatia, né? Da Universidade Federal de Viçosa, no grupo Entre Folhas. E aí, quem quiser entrar em contato com a gente, né? Tá aí os contatos. Perfeito. Vamos encerrando aqui, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos e Obrigada a todas. vocês, obrigada a todo mundo aí que esteve presente com a gente também. Boa noite, gente.